Muito bem, irmãos. Antes de ler o texto que eu vou pregar, vou fazer uma introdução à introdução dos meus pensamentos. Quando me foi proposto o tema, preparando-se para as nações, fiquei aqui pensando e meu coração acabou indo para Romanos, especialmente Romanos 15. Fiquei pensando várias maneiras de abordar esse assunto, de preparação para as nações, e achei melhor, eu gosto de me deter em textos, eu achei melhor me concentrar assim em Romanos 15. E é isso que eu vou fazer nessas conferências. Eu vou me deter em expor Romanos 15, a partir do versículo 7 até o final, em 3 pregações. Romanos é visto por todos, acho que todo mundo sabe, como uma carta de natureza teológica, Lutero dizia que era o compêndio de teologia. Então, quando a gente pensa em teologia grossa, pesada, a gente vai logo pensando, considerando a carta de Romanos. E, de fato, ela tem essa fama. Mas ela, na verdade, na realidade, não é uma carta essencialmente teológica. Ela é missionária. Ela tem essa primazia, ela é uma carta missionária. E os outros elementos que compõem os propósitos de Romanos, tanto o aspecto teológico como o aspecto pastoral, elas servem, esses dois aspectos, servem ao propósito missionário. Então, o propósito missionário de Romanos, ela está aqui, e o propósito teológico e o propósito pastoral, eles estão como quem dando fundamento para o propósito missiológico ou missionário da carta. Então, pensando nisso, eu escolhi Romanos. Eu vou falar aqui, ainda a título de introdução, antes mesmo até de orar, o fundamento dessa tese de que missões, teologia e pastorado está como apoiando missões. Primeiro, o próprio propósito da carta. O que motivou Paulo a escrever essa carta? Eu acho que alguns não sabem, mas eu vou lembrar. Paulo nunca tinha estado em Roma, ele não plantou Roma, e o seu desejo era envolver a igreja de Roma no seu propósito missionário. Qual era? Ir à Espanha, como aqui relembrou o nosso irmão Ronaldo, na parte ocidental do Império Romano. A sua igreja-mãe, Antioquia, não serviria de base para esse propósito missionário de Paulo. Então, ele escreve a Roma, especialmente a igreja, para fazer lá a base missionária, a fim de alcançar o seu propósito à Espanha. A carta de Romanos é uma espécie de carta de autoapresentação do missionário. Assim como você viu aqui, o Ronaldo apresentando a sua vida, a sua história, a sua experiência e os seus propósitos. Da mesma forma, Romanos é uma carta de apresentação de um missionário querendo cooptar, cativar, envolver a igreja de Roma para essa ambição à Espanha. O outro propósito é o teológico. Essa aqui, como eu disse, a teologia serve a missões. E a carta de Paulo tem uma pesada teologia. Quem já leu sabe, Parece que é uma teologia sistemática, uma TS, Vamos lá, os tópicos: pecado, justificação pela fé, Cristo, vida, santificação, Espírito. Parece aqueles tomos de teologia sistemática. E, de fato, ela tem um peso teológico muito importante. Só que essa teologia está servindo a missões. E aqui é importante, irmãos. Missões e teologia andam de mãos dadas. Elas não podem ser divorciadas. Elas têm que andar juntas. O missionário sem teologia é um Deus nos acuda. E também, para que serve tanta teologia? Apenas para encher a cabeça? É isso? É o fim da teologia? Não, é para que a gente possa anunciar Jesus Cristo. Então, essas duas coisas andam juntas. E olha aqui, Romanos está bem claro. Teologia está intricado a missões. E, por fim, e aqui eu me sirvo de Douglas Moore no seu comentário, o aspecto pastoral. Como eu disse, também serve a missões. Havia um problema pastoral na igreja de Roma.
que Paulo vai tratar, especialmente no capítulo 14 e 15. Havia um problema racial, de desunião, de desavença, intolerância, preconceito, resistência. Eu vou até tratar um pouquinho na minha exposição hoje. Mas esse aspecto pastoral é muito importante. Paulo trata disso. Paulo tenta curar essa relação um pouco tensa entre judeus e gentios em Roma. Para quê? Apenas para consertar o problema lá da igreja? Por causa de missões. Ele tem em mente de que se ele não curar essa ferida relacional ou racial, ele não vai alcançar o propósito missionário dele. Então você vê, aqui está minha introdução. Por que eu escolhi a carta de Paulo aos Romanos no capítulo 5? Em especial o capítulo 15. Em especial, Paulo no capítulo 15 apresenta uma visão geral de sua carreira missionária. De 20 anos, ele estava no ministério já há 20 anos. E aqui ele justifica o apoio que ele vai pedir a Roma. Ele está fazendo aqui uma espécie de: eu estou vendendo o meu peixe. Eu quero convencer você, irmãos romanos, a estar comigo, a se alinhar comigo. Eu quero apoio de vocês. Eu quero que vocês se juntem comigo. Aí meu tema, para me preparar, eu preparar vocês para as nações. No caso, a Espanha. Por isso que eu peguei essa ideia, preparando para as nações, usando aqui essa ideia, esse mote de Paulo, que ele estava se preparando para ir à Espanha e se alinhando com a igreja para fazer isso. Ele baseia, portanto, o seu pedido, a fim de se unir Roma com ele, a igreja de Roma com ele, em 3 coisas, que serão objetos da minha exposição durante esses 3 dias. O seu pedido é baseado primeiro na palavra. Eu sou um pregador, irmãos, vou fazer um parênteses aqui, a moda antiga. Eu gosto de estrutura homilética, eu amo isso. Eu acho isso uma arte. Eu perdoo os pastores que gostam só fazer de explicação e aplicação. Eu não tenho nada contra isso. Mas olha, eu gosto de trabalhar assim, a arte homilética, ponto, subponto, eu amo isso. Então, para ajudar a compreensão didática de vocês, eu fiz assim. Ele baseia o seu pedido, primeiramente, na palavra. Na palavra, que será hoje. Depois ele baseia o seu pedido na sua paixão missionária. Na sua paixão. E no domingo a gente vai ver ele tentando envolver a igreja de Roma e convencendo ou vendendo o seu peixe para ir à Espanha, baseado na sua prática. Facilitou a compreensão? Eu pago um açaí quem dizer os 3 pontos. Não, tá bom. Amém. Amém. Eu já estou inventando tanto açaí lá na igreja, não é, Matheus Fernandes? É uma confusão. Pronto, fica fácil. PPP, aliterei, né? A gente chama de aliteração. Palavra, paixão e prática. Vamos então orar? Que hoje a gente vai falar sobre preparando-se para as nações através da palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir a Tua bênção sobre esse momento de exposição das Escrituras, possa ser edificante para o Teu povo, que os nossos corações possam ser alimentados, nossa visão dilatada, os nossos olhares e compreensão sobre missões também. Eu oro assim em nome de Jesus. Todos digam amém. Então vamos ler o texto aqui de Romanos 5, 15, de 7 a 12. Portanto, acolham uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. Pois digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrem-se, ó gentios,
com o povo de Deus. E ainda louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos o louvem. Também Isaías diz: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Até aí. Deus abençoe a sua palavra. Paulo, em Romanos 14, versículo 1, se você olhar lá, ele ordena a igreja acolher o fraco na fé. Ou seja, quem acolhe seria o forte. O forte deve acolher ao fraco. A relação aqui do forte se trata do gentil. Gentil é, na perspectiva aqui, o membro cristão gentil, o forte, que deveria acolher o fraco, que aqui é o judeu com as suas peculiaridades levíticas, com as questões de lei, do sábado, aquelas coisas bem meticulosas do Antigo Testamento, né, das práticas. Agora Paulo, depois de pedir que o forte acolha o fraco, ele pede e ele ordena, como pastor ou apóstolo, que haja um acolhimento mútuo. Não só uma condescendência do forte para com o fraco, mas mútuo. Uma relação agora de equilíbrio. Devemos receber uns aos outros. Aqui, no entanto, cada crente é chamado. Não só o forte em relação ao fraco, mas o fraco em relação ao forte. Paulo está chamando e convidando e desafiando a igreja de Roma que haja um tipo de acolhimento, de recepção. Ele quer desafiar Roma, e aqui a igreja de Manaim, a ser uma igreja unida, acolhedora, receptiva, amável, calorosa. Isso é um desejo que todo pastor tem que ter para uma igreja, né? Uma igreja que sabe acolher, ser calorosa. Esse chamado vem porque há diferença na igreja. Paulo sabe disso. Há uma igreja que tem diferenças em coisas que a gente chama de adiáforas, ou seja, não essenciais, questão de comida, bebida. Ele então chama os gentios a suportar as debilidades dos fracos, os judeus. Mas ele espera que haja da parte também dos judeus um mútuo acolhimento. Por isso que ele diz: acolhei uns aos outros. Uns aos outros. A exortação do versículo 7, portanto, é um comando para receber um ao outro acima de linhas éticas e raciais. Ele está encorajando e desafiando a igreja de Roma e a igreja Manaim a romper preconceitos, a quebrar barreiras, a fim de alcançar a comunhão, que não é algo simples, simplista de se alcançar. A maior parte, então, do que Paulo vai falar é tentando estimular a igreja a esse acolhimento, a essa unidade tão fundamental. Lembra que eu disse a vocês que um dos propósitos da carta de Roma aos romanos é uma questão pastoral, mais uma questão pastoral que serve a missões. E eu vou mostrar isso aqui, como está ligado. Eu acho que vocês perceberam na leitura. Como é que Paulo dá um salto, fala de acolher uns aos outros, e no final do capítulo está tratando de adoração aos gentios, missões aos gentios, tem que falar para eles, porque isso tem uma conexão. E eu acho que encontrei a conexão entre o que Paulo está falando de acolhimento e o aspecto missionário. Então, por que Paulo aqui manda receber uns aos outros? Ele fundamenta isso no versículo 7. Olha lá. Paulo, portanto, acolha uns aos outros, como também Cristo acolheu vocês para a glória de Deus. O fundamento para que a gente possa acolher uns aos outros está na pessoa e na obra de Cristo. Cristo é apresentado como o fundamento da união. Não só ele fundamentou essa união na obra dele, no Calvário, que possibilitou quebrar as barreiras raciais, sociais, sexuais, étnicas, e assim constituir um só povo, mas ele foi o sacrifício, o próprio sacrifício que dá a todos o mesmo acesso.
ou seja, tanto os judeus e gentios são nivelados, não são na condição de pecadores, mas de redimidos, porque através tão somente de Jesus Cristo ele tem acesso a Deus. O fundamento, portanto, para o mútuo acolhimento é a pessoa e a obra de Cristo. Cristo acolheu vocês. Cristo nos acolheu, amados. Amém? Olha que coisa maravilhosa. Cristo nos aceitou. Cristo nos recepcionou. Cristo nos recebeu. Irmãos da igreja de Manaim, seja uma comunidade acolhedora. Por quê? Porque Cristo acolheu você. Você quer maior exemplo do que isso? Cristo acolheu você, Cristo recebeu você, Cristo aceitou você. Veja, você que aceitou Jesus Cristo, né? Mas Cristo aceitou você, acolheu você. E aqui nós temos o fundamento pelo qual nós temos que acolher todos. Nós fomos acolhidos pelo próprio Filho de Deus. Essa atitude é mais do que simplesmente receber a pessoa no hall dos membros. Vamos acolher uns aos outros aqui, vamos acolher a membresia, muito mais do que isso. Significa receber de uma forma calorosa, amorosa. Paulo não está aqui mais exortando de uma maneira negativa. Lembra que ele fez uma série de afirmações do tipo, não ofenda, não tropece, não seja escândalo, não faça isso, não faça aquilo, e, em Romanos 14. Aqui ele está de uma forma positiva, não julgue, não ofenda, não despreze. Aqui ele está dizendo, se alegre, irmãos. Vamos nos alegrar uns com os outros, vamos receber uns aos outros. Deixa eu dar um contexto bem interessante do porquê que está tendo problema entre judeu e gentil. E Paulo está falando na necessidade de ter unidade e acolhimento nessa igreja. Então, fazer um rápido histórico para você entender que o pano de fundo dessa tensão racial que está por trás. A igreja de Roma foi plantada, possivelmente, é uma ideia, eu acho que viável, pelas pessoas que vieram de Pentecoste, aquelas que se converteram em Atos 2, haviam egressos lá de Roma, vinham várias nações, e eles, quando se converteram lá em Pentecoste, voltaram para Roma, e lá, certamente, eram judeus, né? Fundaram uma igreja. Obviamente, a igreja cresceu, e gentios se tornaram cristãos e entraram na igreja. Mas olha, pensa que quem fundou a igreja foi judeus. Por exemplo, a minha igreja foi fundada por missionários americanos. Eu acho que, não sei se essa aqui tem essa característica. Obviamente, o missionário americano vai colocar muito de sua cultura, seus traços. Normal, é quase instintivo. Muita gente fez crítica aos missionários americanos quando fundaram as igrejas batistas aqui, mas os missionários brasileiros, quando foram fundar a igreja no outro país, também fizeram a mesma coisa, colocaram um pouco da sua cultura, né? Entraram lá, forçaram. Então, obviamente, alguns aspectos da cultura judaica tomaram de conta da igreja de Roma, principalmente porque quem era pastor da igreja de Roma, quem eram os líderes, eram judeus, com suas meticulosidades com a lei, com o sábado, com comida. Então isso dominou a igreja. Só que teve uma questão bem interessante. Em 49, houve uma fome lá em Roma, e os judeus foram expulsos por Cláudio, o imperador. Então todos os judeus foram expulsos. E, obviamente, os judeus cristãos de Roma foram expulsos. Quem que tomou conta da igreja? Os gentios cristãos. Aí quando certamente, né? Eu até imagino, será que esses gentios vão dar conta dessa igreja? Eu fiquei imaginando. E o tempo passou e eles conseguiram manifestar ou sustentar a igreja sem a influência dos judeus. Só que, segundo o historiador Suetônio, em 54, Cláudio quebra o edito, né, e manda os judeus voltar. Agora dá para ver o problema? Quem é que está agora mandando lá? Os gentios. Eles têm problema com sábado, com lei, com comida? Não. Quem está dirigindo a igreja lá? E aí deu problema. As tensões começaram a surgir.
judeus crentes em Cristo, retornando à igreja, estavam certamente preocupados, porque agora as coisas mudaram. Eu me lembro uma coisa, irmão, bem interessante, fazer um parênteses. Quando a nossa igreja lá colocou a bateria, o pessoal chamava de Jezabel, aí tinha uma missionária americana que tem muito carinho, muito respeito por ela. Ela ficou assim. Quando ela entrou na igreja, o pastor botou a bateria, passou 5 meses, o pastor anterior, 5 meses a bateria lá, sem nem tocar, o pessoal olhando assim, só para tirar o medo da Jezabel. Depois de 5 meses, começaram a tocar. Mas quando ela viu aquilo, ela ficou em estado de choque, nem entrou no culto. A missionária americana entrou. Você entendeu? Então você imagina aqui o que deve ter acontecido, né? O pessoal não mais comendo carne de porco, o negócio lá, os pastores da igreja de Roma fazendo. Os judeus ficaram, obviamente, em um problema de tensão étnica e cultural. E por isso que Paulo sabe disso. A igreja com um problema sério. Paulo sabe desse contexto e ele vê essa questão como um perigo. Perigo para quê, irmãos? Para o seu propósito. Como uma igreja desunida vai pensar em missões? Como uma igreja entrincheirada, partida, vai pensar em missões? Então ele sabe que tem que tratar dessa questão, dessa polarização, dessa divisão da igreja, porque isso não vai ajudar no seu propósito missionário, isso não reflete o espírito de uma igreja, e isso vai certamente não contribuir para ele chegar a povos não alcançados. Então como é que ele faz para quebrar essas tensões aqui? Olha como Paulo é muito interessante. Olha o versículo 8. Por isso digo, Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ele começa dizendo, ele vai tentar quebrar as tensões éticas, as intolerâncias raciais que estão lá dentro da igreja de Roma. Ele diz, eu vou ministrar primeiro aos judeus. E o que ele diz? Olha, Cristo agiu para trazer bênção de Deus aos judeus. Isso aqui é muito importante, irmãos. No versículo 8, ele olha para o judeu e tenta ver, apontar para a mente gentílica o que Cristo fez em prol do povo judeu. Ele está pacificando essa tensão racial. Então ele olha para os judeus, olha, Cristo agiu para trazer a bênção de Deus aos judeus. E aqui Paulo fala 5 argumentos que eu quero encher o coração de vocês para mostrar como é que a gente deve aqui quebrar essas barreiras raciais. Primeiro, ele diz, Jesus se encarnou como um judeu. Não é verdade? Deus enviou o seu filho como um judeu. Isso aqui é importante para o gentio olhar. Diz, olha, o nosso Salvador é um judeu. Deus se encarnou numa pele de um judeu. Esse Jesus veio como um judeu para servir a quem? Primeiramente, judeu. Imagina o gente olhando assim, rapaz, a gente tem que respeitar essa turma aí. A gente não pode desprezar judeu. Jesus é judeu. E ele veio para salvar primeiramente os judeus. Jesus veio como judeu, para servir ao povo judeu, e Jesus, ao servir aos judeus, confirmou as promessas de Deus. Foi isso que Paulo diz, não. Por isso digo que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus. Ou seja, através do ministério de Jesus, ele estava confirmando a palavra ou as promessas de Deus. E por fim, Jesus fez isso para confirmar a veracidade, confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Aqui então nós vemos, amados, que Paulo está tratando, através dessa maneira, quebrando o preconceito, a resistência dos judeus, dos gentios, a fim de ver os judeus como um povo muito especial. E de fato
especial. Por fim, Paulo diz: Jesus mostrou misericórdia aos gentios. Agora ele inverte. Ele trata um lado da atenção, ministrando aos judeus, e agora ele inverte, trata agora para mostrar a mesma atenção, o mesmo cuidado, o mesmo amor para com os gentios. Versículo 9. Olha como ele foca agora, né? E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Interessante aí. Paulo diz que havia uma promessa que Deus fez aos judeus, mas ele não fez nenhuma promessa, nenhum pacto com gentios. O seu ato de fidelidade pactual foi para com os judeus, foi com Abraão, Jacó, com toda a linha dos filhos de Israel. Mas para com os gentios ele não fez nenhum pacto, nenhuma aliança. Então ele age em que base? Ele age olha o que Paulo diz, por misericórdia. Foi fundamentado na sua misericórdia. E para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. A relação é diferente. Com os judeus ele fez uma aliança, uma promessa, e foi cumprida. Mas para com os gentios ele age por misericórdia. Cristo, portanto, agiu para trazer as bênçãos de Deus aos gentios. Aqui Paulo nos leva à sua visão missionária, onde Paulo quer chegar. Ele introduz um pouco aqui daquilo que é a sua visão missionária. Então Paulo vê aqui que o alvo de todo o seu esforço de tentar e de quebrar essa intolerância, essa dificuldade entre judeus e gentios, é para que eles se unam através ou por meio de missões. É isso que ele vai dizer a partir de então aí no versículo 9. Para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. O alvo, o desejo de Paulo em quebrar essa barreira é para que outros gentios também possam, como aqueles lá de Roma, glorificar. Você está percebendo que Paulo está tentando persuadir Roma para ele ir com ele à Espanha? Dá para perceber aqui que os gentios glorifiquem a Deus. Que os gentios, é como que ele estivesse já aqui, como quem persuadindo aos romanos a entrarem com ele nesse projeto. Este é o fim último da obra de Cristo. Esse é o fim último. Ele veio como judeu, Messias judaico, para servir aos judeus, confirmar as promessas aos seus patriarcas, demonstrar que ele é verdadeiro e fiel, a fim de que tudo isso pudesse alcançar aos gentios. Para os gentios, o seu acolhimento por Cristo foi um ato de misericórdia, uma vez que Deus não fizera nenhuma promessa. Por fim, Paulo então o que é que faz? Aí eu chego ao meu fundamento. Ele desenvolve toda essa teologia pastoral de quebrar essa dificuldade, de tentar unir o povo, porque eles querem que eles se unam a fim de que possam trazer a palavra aos gentios. Cristo agiu para trazer a bênção de Deus aos gentios, segundo as Escrituras. A partir do versículo 9, Paulo vai citar 4 textos do Antigo Testamento. Por isso que eu estou lhe dizendo que Paulo está usando aqui o argumento, ou tenta convencer a igreja de Roma e a igreja de Manaim a ser uma igreja missionária baseada na palavra. 4 textos do Antigo Testamento Paulo vai citar. Deixa eu só rapidamente passá-los aqui, desses 4 citações, né, de que Paulo usa, fazendo observações gerais. E aí eu vou para minhas conclusões. Todas essas citações que Paulo cita, aí tem a palavra gentil. Todas 4. Paulo selecionou intencionalmente. Sendo que as 3 primeiras, ele cita louvor a Deus. Se você perceber, as 3 primeiras citações, todas as 4 têm gentios, e as 3 primeiras fala de adoração.
de louvor dos gentios adorando ao Senhor. As 4 citações são tiradas de 3 divisões do Antigo Testamento. Alguém sabe, né? O Antigo Testamento é dividido em 3 partes: os escritos, a lei e os profetas. Todos os 3, as 4 citações estão relacionadas a essa divisão do Antigo Testamento, apontando que os gentios louvando a Deus era um propósito do Antigo Testamento. Ou seja, ele não está falando nada de novo. Não sei se vocês estão entendendo, quando Paulo diz assim: olha, eu quero ir à Espanha, a fim de que o Evangelho seja pregado lá, mas ele não cita, isso é uma coisa bem interessante, ele não cita nem a grande comissão de Jesus, tão conhecida. Em nenhum momento, em a carta de Roma, diz: olha, Jesus mandou a gente fazer discípulo de todos. Ele não cita, ele cita o Antigo Testamento. Ele usa a palavra de Deus no Antigo Testamento para persuadir aquelas pessoas a fazerem missões. Vamos rapidamente passar aqui, eu não vou fazer exegese de cada versículo desse, mas apenas citando de uma forma breve. Na primeira citação, que é 2 Samuel 22 e 50, diz assim: por isso eu te glorifiquei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Isso é uma citação de 2 Samuel 22, 50. Na primeira, Davi, sendo rei, declara que a sua intenção de louvor entre os gentios, a sua intenção de louvar entre os gentios, não ficando claro que se eles participam ou são espectadores. Então não dá a ideia de que é os gentios que ouvem a adoração. Aqui foi um coral, né? E a gente mais ouviu do que participou. Mas não estou condenando, só estou exemplificando. Então talvez aqui o versículo não fica claro se os gentios estão em adoração ou estão ouvindo e vendo o povo louvar. Na segunda citação, de fato eles participam. Aqui eles já estão na adoração. Olha, ó. E também, alegrem-se, ó gentios, como o povo de Deus. Aqui não, aqui ele já está considerando o povo de Deus e eles já estão se alegrando e adorando a Deus. Aqui é uma convocação de Moisés em Deuteronômio 32 e 43. Moisés convoca as nações a se alegrarem na companhia do povo de Deus. A terceira citação, que é a de Salmo 117, 1, que diz assim, vocês estão comigo? Digam amém. Amém, né? Louvem o Senhor, todos vocês gentios, e todos os povos louvem. Na terceira é um salmo, Salmo 117. O salmista apela diretamente às nações, conclamando a louvarem o Senhor. E a última citação que Paulo fala, que está usando o Antigo Testamento para persuadir as pessoas a missões, que é um texto de Isaías, profeta Isaías 11:10. Na quarta citação diz assim, também diz Isaías: virá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. Na quarta citação, Isaías prediz a chegada do Messias, descendente de Davi, filho de Jessé, que haveria de governar nações e conquistar sua confiança. Então, o plano de Deus sempre foi para o seu povo proclamar as nações, a fim de que ele seja louvado entre os gentios. Então Paulo está dizendo, olha, eu estou aqui convocando vocês a se juntarem comigo, porque isso é a vontade de Deus. Já no Antigo Testamento, e é interessante que ele nem cita o Novo Testamento. Geralmente a gente fala, até a palavra do Antigo Testamento, né, Velho Testamento é preconceituoso, né? É Velho Testamento. Mas aqui o Antigo Testamento está bem claro, mas a gente não precisava nem do Novo para fazer missões transculturais. Mas o Antigo Testamento já está lá chamando a atenção de que é da vontade de Deus que todos os povos, nações, línguas louvem Ele. Está lá os profetas, o salmista, Moisés, chamando, desafiando, que é da vontade de Deus, Deus atrair todas as nações, todos os povos, todas as etnias. É impressionante como essa série de citações do Antigo Testamento, Paulo seja claramente demonstrando e chamando a igreja de Roma a ser uma igreja de missões.
O Antigo Testamento apoia isso. Eu queria fazer minhas conclusões, irmãos, e eu sempre brinco quando eu vou fazer minhas conclusões, minhas aplicações, eu digo assim, eu tenho 4, mas vou dar 3, né? Às vezes eu faço 5 e falo 4, né, Mateus? Às vezes eu me entusiasmo, digo tudo, às vezes eu não deixo. O que é que vocês querem? Eu tenho 4 aplicações, dou 4 ou 3? Eu sei, né? Vocês estão querendo ir para casa já, né? Tá bom, eu vou ver aqui, eu vou deixar na mão do Espírito. Para encerrar aqui, amados, eu quero fazer algumas aplicações sobre isso. Primeiro, o foco de Paulo em tudo que tratou, desde Romanos 14 até Romanos 15, 13, foi a busca da unidade da igreja. Ele está querendo que a igreja esteja unida. Ele está brigando por isso. Ele é um pastor que não tolera desunião, desavença, por nenhum motivo. E eu acredito que isso aqui é importante para a igreja Manaim. Eu não conheço a igreja Manaim, mas é importante que essa igreja esteja unida, que não haja desavença aqui, que não haja desunião. Unidade, obviamente, amados, não é uniformidade em tudo. A gente sabe que há espaços claros para diferenças de pensamentos, e a gente tem que entender isso e saber respeitar isso. Eu trabalho com um presbitério local e isso tem sido muito importante para mim. Não ser autocrático, ditador, aprender a respeitar, a ter diferença, mas buscar sempre a unidade. Portanto, há espaços aqui para diferença, mas em tudo a gente deve buscar a unidade. Uma igreja unida, que sabe lidar com as diferenças, será uma força missionária poderosa. Será uma força missionária. Uma das coisas que eu mais procuro na minha igreja como pastor é ter paz dentro dela. Olha, irmãos, eu já vivi, tenho 30 anos de ministério, eu já vivi muito perrengue dentro de igreja, principalmente na minha igreja. Eu já vivi. E quando uma igreja está em desavença, em desunião, irmão, a última coisa que ela pensa é em evangelizar. A última coisa que ela pensa é em vamos ajudar o missionário. Ela está assim, entrincheirada como cão e gato. Ela está em si mesmada, pensando só em si. Como é que ela vai pensar para fora? Como é que ela vai pensar em povos não alcançados, gentios? Ela não vai pensar nisso. Então, irmãos, que haja unidade aqui na Manaim, para que haja missões. E é interessante, eu vou fazer aqui o círculo virtuoso. Eu penso que, à medida que uma igreja cada vez mais se torna missionária, e é tomada por essa paixão que eu vou falar amanhã, né? Paulo tinha uma paixão missionária muito grande. Eu acredito que a gente não vai ter tempo de ficar brigando por besteira. A gente não vai ficar com mimimi dentro de igreja. Quando os nossos olhos, o nosso coração estiver focando em missões, a gente não vai ter tempo de ficar curtindo coisa pequena aqui dentro de nós. Missões virão de um ambiente de unidade e de amor. Por isso que Paulo diz, acolham uns aos outros. Acabe com essas bobagens. Tire essas diferenças. Unam-se. Tem um propósito muito maior aqui em jogo do que ficar aqui. O sábado, além porco, isso. Acolham isso. Destruam essas diferenças. Divisões matam a força missionária da igreja. Mata. Que essa igreja aqui possa ser unida, porque quanto mais unida, mais força missionária ela terá. Amém, irmãos? Segunda aplicação. A misericórdia de Deus é para todos os povos do mundo. Lembra que eu falei aqui rapidamente? Deus agiu com fidelidade pactual, porque fez promessa a Abraão ao seu povo, mas não fez nenhuma promessa, nenhum pacto com os gentios. Com os gentios ele agiu com misericórdia, disse Paulo.
A misericórdia de Deus é para todas as nações, irmãos. Para os portugueses da Ilha da Madeira. Não apenas para os judeus. Não apenas para os brasileiros. Mas para todos os povos. Deus não quer apenas indivíduos, Ele quer nações, tribos, raças. Eu não costumo de dar muitos dados missionários, mas deixa eu dar um dado missionário para ver se você consegue ir para casa pensando nisso. Hoje o número exato de grupos de povos não alcançados varia de acordo com as definições. O movimento AD 2000 considerava não alcançados povos com uma população superior a 10 mil pessoas, o que colocaria dentro desta categoria, no Brasil, apenas os ribeirinhos amazônicos. Ou seja, nós temos povos não alcançados aqui, viu? Estima-se no mundo todo mais de 10 mil grupos não alcançados. 10 mil grupos. A lista de quem não são alcançados é imensa e passa por todos os continentes, grandes metrópoles, vilarejos, aldeias e tribos. Eles não estão apenas em lugares de difíceis acessos, como a gente tenta imaginar, né? Algumas vezes é possível encontrar grupos inteiros isolados por barreiras idiomáticas ou culturais. Portanto, que nós possamos ter misericórdia, como Deus tem misericórdia desses povos aqui. 10 mil grupos. 10 mil grupos não alcançados. Eu prometi 4, mas eu vou dar só 3. Se amanhã eu posso até colocar isso aqui. Fica em suspense. Eu já fiz isso aos irmãos. Ei, pastor, me diz aí depois. Estratégia. Vou para a minha última, que é a 4, mas eu vou dar 3. Essa é bem conhecida, essa é paipiana. Me perdoe a influência de pipe. Se eu cortar aqui, sai pipe de mim. Certo? Pipe me salvou. Deixa eu brincar, não. Cristo me salvou mesmo. Meu pai me salvou de um ministério medíocre. Eu achava que paixão e teologia não combinava. Ele me mostrou que combina e muito. Qual é a principal tarefa da igreja? Missões. Peguei vocês? Pastor, na conferência missionária, qual é a principal tarefa da igreja? Missões? Vocês estão em dúvida? Não? Todo mundo vai dizer, missões, pastor, missões. Será? Quando Paulo terminou essa série de textos do Antigo Testamento, qual é a palavra, qual é o termo que mais prevalecia? Os gentios tinham o quê? Louvar, adorar. Não há dúvida de que missões é uma prioridade para a igreja. Por isso que essa igreja faz conferência missionária, para persuadir, para convencer, para lembrar. O pastor já fez esse relatório, mas dê seu relatório de novo. Irmão. Não se canse não. Né? Paulo diz, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Se canse não. Mas todo mundo sabe, amados, que a principal, se não sabe, agora aprenda, a principal tarefa da igreja é a adoração. Isto porque Deus é o alvo último de todas as coisas e que nós fomos feitos para adorá-lo. Amém? Nosso fim último é amar a Deus e ter nele toda a nossa satisfação e alegria. Quando essa era terminar, e vai terminar, representantes de toda raça, tribo, povos e nações estarão, e eu espero que você esteja lá, dobrado o joelho, diante do Messias, adorando Ele. O culto vai existir, missões não. Missões não. Quando chegarmos ao fim dos tempos e todos os remidos estiverem diante do trono de Deus, missões não serão necessárias.
Missões só existem porque pessoas não estão adorando, não tem culto. Deus não é adorado. Termino com essa frase de Piper e vamos orar. A adoração é o objetivo e o combustível de missões. Missões existem por causa ou por falta de adoração. É o meu desejo sincero para você, irmão Ronaldo, pela bênção do Senhor, que muitos madeirenses venham adorar o Senhor através da sua missão. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, queremos pedir a tua bênção, Senhor Deus querido, para que possamos ter uma igreja cada vez mais unida, a igreja de Manaí seja uma igreja acolhedora, que quebre qualquer desavença, desunião, a fim de pensar em missões, de ver o teu nome, a tua pessoa sendo adorada. Principalmente, Senhor, aqui em missões aos gentios, missões transculturais. Quero suplicar que o Senhor venha trazer cada vez mais esse amor missionário e que esse tempo de conferência aqueça as nossas afeições. Eu peço assim, eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus seja louvado. Passo a palavra para